bem? Eu sou Gisele Oneda, responsável pelo Oneda Foto e Vídeo e vou conduzir com um grande amigo o nosso OnedaCast de hoje. A participação de hoje é mega especial. Nós teremos aqui, ó, para quem não conhece, essa é a Alice Oneda. Oi! Minha filha. Eu já contei em outros episódios sobre a síndrome que ela teve. E aí hoje ela também é minha convidada. A gente vai fazer um episódio bem curtinho, porque ela tem pressa. Não quer ficar falando muito, né, Alice? Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer. Você sabe o quanto nós somos gratos por tudo que você fez pela gente. E é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Gisele, Alice, pessoal da produção. Um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Sempre bom poder estar com vocês, né? Nos conhecemos já há muitos anos aí. Nossas filhas estudaram juntas e foi um prazer enorme poder estar aqui para falar um pouquinho da fisiatria, do que é Orno Chiari, comentar um pouco sobre os procedimentos, processos. Eu acho que é muito importante também. Então, é um prazer. Espero que todos aproveitem aqui. Obrigada, obrigada. Gente, a Alice teve uma síndrome que chama síndrome de Arnold-Chiari. Alice, o que você sentia antes da cirurgia? Antes da cirurgia, é muita dor no calcanhar. É calcanhar, né? É calcanhar do pé. Eu vomitava muito, sentia muita dor de cabeça, desequilíbrio, tontura. E não enxergava direito, enxergava duplo. Como que era essa visão dupla? Imagina que tem um pote aqui. Eu via 2 potes, não só um. Entendi. Entendeu? Entendi. E eu lembro, filha, que você tomava banho, Sentada. ia lavar o cabelo e sentava. Porque eu não tinha equilíbrio pra ficar em pé de olho fechado. Exato. Ainda não tenho, né? Não, já melhorou muito. Nós demoramos 2 anos para descobrir o que a Alice tinha. E ela estava a todo tempo piorando. Ela vomitava cerca assim de 5, 6 vezes por dia. Não era normal. Não era. E aí, assim, não é que a gente não foi atrás. A gente foi atrás, foi no pediatra não sei quantas vezes, né, filha? Acho que umas... Muitas vezes. Vomitava, então a gente foi no gastro. Ai, pode ser a adolescência que está chegando, vamos no endócrino. E assim, todos os exames davam normais. Aí, um dia a Alice começou, por conta da falta de equilíbrio, ter dor. E andar assim. Seu corpo compensava. E aí andava com aquele pezinho, sabe assim? De pato. De pato. E aí, nós ligamos pro Ricardo, doutor Ricardo. Ricardo, queria que você desse uma olhada na Alice, porque não tá normal, não tá legal. Já passei por vários médicos, pelo pediatra, não sei quantas vezes, queria que você fizesse uma avaliação. E aí nós fomos lá no seu consultório, né, Ricardo? Isso. E essa história que vocês comentaram é muito comum, né? De ter alguns sintomas, assim, que não são sintomas específicos, né? E muitas vezes o nosso cuidado ele está um pouco fragmentado, né? Então, vai no oftalmo que olha a parte dos olhos. Dos olhos. Né? E a gente vai no oftalmo também. Aí vai no gastro para ver a parte do vômito. Vai no pediatra para ver... Então, são várias pecinhas de um quebra-cabeça que a gente acaba não juntando, né? Então, tem muita gente que depois começa a se cobrar bastante, fala, poxa, mas demoramos muito. E, realmente, o diagnóstico dessa síndrome é um pouco demorado justamente por isso, né? Não tem um sintoma que, olha, realmente é isso. Então, é pegar essas histórias todas, esses sintomas. E aí, quando vocês comentaram comigo, né, que ela estava com esse problema caindo, vocês foram lá no consultório, nós conversamos. E na história também não teve nada assim que chamou tanto a atenção, né? Eram coisas assim, equilíbrio. E aí foi no exame físico que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Eu costumo dizer assim, que é muito fácil você ser o médico do dia seguinte, né? Então, hoje que a gente sabe qual é o diagnóstico, que a gente vê que está tudo bem, é muito fácil olhar para trás e falar, putz, olha, por que eu não pensei nisso antes? Né? Só que não, é difícil, é bem complexo. Então, realmente, a Alice, o que me chamou é que a pupila dela, do olho, que esse pretinho do olho direito, ele estava um pouquinho diferente do olho esquerdo. A coordenação motora da mão dela
muito fino, assim, um pouquinho de alteração de força também. E no caminhar, o equilíbrio, assim, sabe? Então, são pequenas coisas, assim, mas no conjunto, com a história dos vômitos, de tudo isso, e essas pequenas alterações, eu falei, não, tem alguma coisa aqui que a gente realmente precisa investigar, eu lembro que você fazia o teste assim, Alice, você sente igual? E ela falava, não. Alice, né? E passava assim nos braços, Alice, você sente igual? E ela falava, não. E eu falava, meu Deus do céu, que loucura. Porque a gente que é leigo, não é da área médica, não tem ideia da gravidade do que poderia acontecer com a Alice. Sim. E aí você só me falou assim, Gi, eu tô achando que é neurológico. Com toda essa sutileza, essa tranquilidade do Dr. Ricardo, Gi, eu acho que pode ser neurológico. Vou pedir uma ressonância. Eu falei, tá bom, vamos que vamos. Eu acho que a ideia é nunca assustar, né? Mas realmente precisávamos investigar, não podíamos deixar de lado. E nesse caso, a ressonância magnética é o exame de escolha para conseguir identificar qualquer alteração aí do sistema nervoso central. Depois, se precisasse, a gente pediria outros, mas esse era fundamental, né? E aí foi muito bacana, porque essa parceria com a família é importante. Então, foi numa quarta-feira que nós nos vimos. Foi. Vocês, na quinta a gente fez a ressonância. Na quinta já fizeram a ressonância, veio o resultado no domingo. Exatamente, né? Isso. As imagens e tal. E aí nós falamos, não... não tinha ainda o laudo, né? Não era um laudo da síndrome de Chiari. Tinha uma alteração, mas a gente não conseguia enxergar o que é. Exatamente. Vocês não conseguiam, né? Porque eu só ia porque vocês me falavam. Aí nós até conversamos com outro colega, o Fábio, né? Que é nosso colega. Tinha um outro colega de vocês também, Sérgio, né? O Sérgio é cliente daqui do estúdio, ele é oncopediatra. Então, assim, graças a Deus, a gente... Tem pessoas muito próximas que, assim, nos acolheram de uma forma e, assim, foi muito rápido, né, Ri? Foi muito rápido. E acho que foi essa junta médica aí, né? Uma corrente do bem aí, justamente para a gente entender o que estava acontecendo com a Alice. E aí nós a encaminhamos, né? Fiz um relatório lá, bem pormenorizado também. E já na segunda-feira, vocês foram até o serviço de urgência. Isso. Né? Foram internados. E aí também uma equipe excelente, realmente se apropriou, né? Abraçaram, acolheram vocês. Foi muito... É mão de Deus, né? Eu acredito que a gente foi muito amparada, porque a gente chegou no hospital e a gente não tinha nem a ressonância pronta. O que eu tinha era o login e senha. Né? A gente via as imagens, mas eu não tinha em mãos. E aí a médica falou assim, mas por que vocês estão aqui? Né? Por quê? E eu falava assim, olha, tem alguma coisa que a gente não consegue, não sabe o que é. E ela falou assim, a neuro não está, ela acabou de sair. E ela falou assim, você precisa passar por uma UBS, depois você volta. Aí eu falei, olha, eu tenho só login e senha. Aí ela pegou meu telefone, a gente parou para tomar uma água. Ela me ligou, Gisele, encontrei a neuro aqui no elevador, você pode voltar? E aí a neuro, também uma junta médica, né, filha? Umas 6. Fizeram todos os exames de novo, né, de sensibilidade e tal. E ela falou assim, você tem convênio? E eu falava, tenho. Ela falou assim, você quer ver outro neuro? E eu falava, não, eu já tô aqui. Ela falou, então eu vou te internar agora. E aí nós fomos para fazer uma consulta e já ficamos, porque era muito grave, né, Ri? Realmente, só para explicar então, né, o que é essa famosa síndrome de Arnold-Chiari, mas basicamente, dentro da cabeça nós temos o cérebro, temos algumas estruturas, né, mas basicamente que ocupa bastante espaço é o cérebro, e atrás tem uma outra região que é o cerebelo, que fica um pouquinho mais embaixo aqui, e talvez depois da nossa produção até coloque uma fotinho. Aí eu falo com o Henrique, aí a gente arruma para o pessoal ver o que é. E tem a medula, né, que faz a ligação do cérebro, cerebelo, para o resto do corpo e do resto do corpo até lá. E tudo isso ela é envolta por umas membranas, né, que são as meninges, e tem um líquido cefalorraquidiano que passa por ali, que transita por ali. Então, nessa síndrome, o crânio é o osso, então ele não se mexe, e não tem espaço suficiente para essa região de trás aqui, dessa região posterior, né? Uma condição aí que a pessoa já nasce com ela,
E o cerebelo, que é essa região de trás, ele acaba indo para baixo e pressionando a medula, justamente essa saída do líquido, aí que faz a circulação em todo o sistema nervoso central. Então, essa compressão aí pelo cerebelo que causa todos esses sintomas. Então, essa história de dor de cabeça, de vômito, de visão dupla, perda de força, coordenação, são todos geradas por essa alteração. Então, é basicamente isso, né? Porque é importante, acho que todo mundo entendeu o que é. E aí, uma vez diagnosticado, né, existem alguns tipos. Alguns tipos não são necessários no procedimento cirúrgico, depende muito de cada paciente e cada alteração, cada gravidade. Mas tem alguns que sim, que precisam. E o caso da Alice era um desses aí que precisava da cirurgia e prontamente ela fez. E assim, já é raro dar em criança, né? Fazer uma cirurgia de Arnold Chiari em criança. Geralmente são pessoas mais velhas que começam a ter os sintomas e tudo isso, né? E quanto mais jovem, a gente entende que mais importante é fazer a cirurgia. Então... O Ricardo é fisiatra. O que um médico fisiatra faz? Ele trata da dor. E assim, por que a gente chegou até o Ricardo? Porque a Alice tinha dor na sola do pé. Então, ela andava e aí começou com muita dor. Tinha dia da gente andar e ela pedia para ir com o Henrique de cavalinho, porque ela não conseguia andar. Então, assim, foi... obviamente, Ricardo é nosso amigo, a gente o procuraria, mas foi por conta da dor. Ele é o médico da dor que a gente acabou procurando. E aí, ele que nos acompanhou, nos apoiou e pediu a ressonância. Só para complementar um pouquinho, Gil, o fisiatra, ele é o médico da função e do movimento. Então, né? Olha eu já, olha só. Mas não tem problema, porque pouca gente conhece a fisiatria. Somos a terceira especialidade com menos profissionais aqui no Brasil. Inclusive, tem médicos que não conhecem o fisiatra, né? Mas só também explicando aí. Tem o cardiologista, é o médico do coração, né? O fisiatra é médico do movimento e da função. Então, qualquer alteração, doença, acidente, cirurgia, às vezes até uma internação prolongada, que altera a função ou o movimento de uma pessoa, o fisiatra consegue diagnosticar e traçar um plano terapêutico de reabilitação e gerenciar esse plano. Então, e uma das causas da incapacidade da alteração de movimento e da função é a dor, né? Então, pela dor e por outras questões neurológicas, né, a Alice estava alterando o padrão de marcha, estava caindo, estava sem equilíbrio, né? Então, é isso. Nós tratamos desde o paciente que teve um AVC, por exemplo, né, o derrame, e que tem alteração para engolir, não consegue falar direito, não mexe metade do corpo. Pacientes amputados, né, que amputaram um braço, uma perna, ou duas pernas, ou dois braços. Nós conseguimos prescrever o treino de reabilitação, conseguimos prescrever a prótese correta, né, que é um mundo, né? Existem próteses aí... Outro mundo, né? Outro mundo. Existem próteses aí de R$6.000 até R$350.000. A gente acompanha os amputados, né, oncológicos, que a gente tem um trabalho social. E aí a gente faz campanha para arrecadar fundo, para conseguir as próteses. Legal. Pacientes com esclerose múltipla, com Parkinson, até pacientes pequenos incapacitados, que nós chamamos, né? Então, paciente com dor no pé, né? Paciente com dor na coluna, paciente que fez uma cirurgia de ombro, paciente que é um atleta e se machucou e não está conseguindo correr, jogador de futebol. Então, eu tive a oportunidade de, por exemplo, trabalhar na categoria de base do São Paulo Futebol Clube. Trabalhei como médico da Seleção Brasileira de Tênis também. Importante esse meu amigo. Não, imagina. Que orgulho do nosso amigo. Então, essa área da fisiatria é bem abrangente, né? Além de trabalhar com dor também. Ri, a gente já vai voltar nisso. Alice, eu queria que você explicasse como foi a cirurgia. O que eles fizeram na sua cabeça? Que é parafusos que eles apertaram aí pra você ficar assim, ótima. Tá. Eu esqueci a palavra. Descomprimiu meu cerebelo, tirou 1,5 cm de edema do cerebelo
tirou a primeira vértebra, raspou a segunda. É isso? Isso. Aí descomprimiu o cerebelo. Descomprimiu o cerebelo. E aí tirou 1,5 cm de cerebelo. Uhum. Então falta um pedacinho da cabecinha, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Né, gata? Então acho que não apertou o parafuso, tirou algum, né? Mas a ideia é essa mesmo, é tentar criar espaço, né? Para não ter nenhum problema, nenhuma compressão aí. Mas sou muito grata também à equipe da Unifesp, que foi onde a Alice operou, toda a junta médica de lá, todos, acho que a gente foi muito bem amparado. No geral, foi muito, muito, muito. E acho que é importante dizer também, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, Gi, que a cirurgia é parte de um processo, né? Então, além do diagnóstico, da cirurgia, tem uma parte fundamental que é a parte da reabilitação. Né? De repente, você faz uma cirurgia que é tecnicamente excelente, mas se você não tiver um acompanhamento pós-operatório, uma reabilitação bem feita, muitas vezes a gente não vai chegar num resultado tão bom como alcançamos aqui com a Alice, né? Então, toda a equipe aí da Carol eu fui e tal, da insistente, Físio... né? Vou lá, vamos. Alice, faz 1 ano e meio que a Alice operou. No começo, ia todo dia, filha? Não lembro mais. Eu ia 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Ia lá na Bichu, Carol, Ricardo, Letícia, Eloá, muito obrigado. Vocês sabem também, já foram meus convidados aqui, o quanto eu sou grata pela reabilitação. E faz o Pilates com a Karina. A Karina, minha cunhada, que a Alice ama. Olha lá, ó. A tia Karina. Mas a Alice, ela é só tio, casou com seu tio. Mas a Karina também teve uma grande participação. E ainda tem, porque a Alice continua fazendo fisioterapia lá na Bichu, continua fazendo Pilates na Karina. Uhum. Vai na psicóloga, vai na psicopedagoga. Teatro, faz artes, Mas assim... A maior mudança, eu acho que foi no humor da Alice. Humor? Né? Porque ela ficava muito fraca, às vezes até mal-humorada. Ela reclamava, por exemplo, que tomava suco de uva e ardia a garganta. Né? É uma coisa tão boba. E hoje, maior mudança, não para de falar. 1 minuto. Mas tem humor peculiar dela, é ótima, não tem mais nada. É só uma reabilitação, se eu estou usando a palavra certa, de equilíbrio, força e movimento. Coordenação motora, Coordenação. Né? Mas que ela está indo muito bem, sim, senhor, né? Uhum. Que legal. É isso, gata? Acho que é. Não é uma cirurgia que você pode optar ou não em fazer. Cada um tem um grau da síndrome, então nos graus mais graves, é sugestionado que faça a cirurgia. O Thiago também tem a síndrome de Chiari, então os dois têm. O Thiago não tem sintoma, é só um acompanhamento, ver se não vai herniar, né, essas coisas, mas o Thiago também tem, então os dois têm, e a irmã por parte do pai também tem. Então, podemos considerar que é genético. É genético, sim. É genético. Né, Biruleibe? Mas olha, foi uma história de sucesso, né? De tudo que aconteceu, do jeito que aconteceu, assim, não tenho o que falar e só agradecer mesmo aí que deu tudo certo. Tem um monte de gente aí que se uniu pra Alice estar bem assim agora. Foi, assim... Muito bacana. Foi uma junta de fé também, né? Sim, com certeza. Porque foi tudo muito rápido, muito... E vocês correram, a gente correu e ela super dispostas, né? Na verdade, a gente que estava desse lado, eu acho que a gente nem sabia da gravidade do negócio. A gente só foi. Falar pra gente ir, a gente ia, né, filha? Vai pro hospital, a gente foi. Vai pra Unifesp, a gente foi. Vai operar, a gente vai. E a gente só foi. O que vocês falavam, a gente ia. E tá tudo certo. Vai fazer fitoterapia, a gente vai. Vai fazer pilates, a gente vai. E é engraçado isso, né? Porque o que eu sempre falo, assim, que a Alice é o primeiro caso e provavelmente o único caso de Arnold Chiari que vocês vão acompanhar de perto, assim. E nós já acompanhamos outros diversos e a Alice, assim, tá bem fora da curva, né? Porque foi diagnosticado num tempo certo, fez o tratamento rápido e certo, fez a cirurgia, depois a reabilitação. Então, a evolução dela tá muito boa. Não é todo mundo que consegue ter essa evolução,
E fica aqui outra importância, né, da gente estar falando sobre isso, para realmente a gente tentar conseguir um diagnóstico aí o mais precoce possível e fazer a melhor cirurgia possível se tiver indicação, ou então a melhor reabilitação possível com ou sem cirurgia, porque isso com certeza tem uma diferença enorme no resultado final, né? Que bom. Ri, muito, muito obrigada. Imagina, por um prazer esse enorme. bate-papo. Alice, minha filha. Meu Obrigada, amor. filha, De obrigada. nada. Viu? A Alice não queria participar. Eu falei assim, não, uma oportunidade. Ricardo aqui, você, já vamos juntar. Mãe, Filha, obrigada, viu? Te amo. tchau. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. A gente volta num próximo episódio, só agora eu e o Ricardo. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente. Alice. Tchau, pessoal. Obrigado.